que a presença do nosso Deus aqui conosco nesta manhã possa transformar as nossas vidas de uma forma tremenda, né? Que nós todos possamos ser acrescidos do amor do nosso Deus, de forma tal que nós saiamos daqui dizendo: foi o Senhor. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nosso tema de hoje é a presença poderosa de Deus. Se você achou, segura aí, nós vamos orar juntos e a gente vai trabalhar nesse tema. Pai, adorado, engrandecido, bendito seja, Senhor, o teu santo, rico, poderoso nome. Pai, nós estamos aqui na tua presença, o teu agir aqui entre nós é palpável. Senhor, o teu falar aos nossos corações é perceptível. Senhor, mas a transformação que nós precisamos que o Senhor faça nas nossas vidas, Senhor, nós precisamos que ela seja também tangível. Senhor, nós precisamos sair daqui transformados por Ti, melhorados por Ti. Ó Pai, com as nossas mentes alerta para a realidade da Tua presença entre nós, mas muito mais ainda, Senhor, para a realidade da Tua presença em nós. Em nós. Pai bendito, que tudo quanto for falado aqui seja somente o Teu querer para as nossas vidas. Que eu seja, Senhor, aqui um vaso de bênçãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo, que da minha boca, Senhor, saiam somente as Tuas palavras. Senhor, nada do meu próprio querer, da minha própria vontade, do meu próprio pensar, Senhor, mas o Teu projeto, o Teu propósito para nós essa manhã seja ministrado aos nossos corações. Senhor, e que a começar em mim, que nós todos sejamos transformados por Ti, é o que nós Te pedimos, agradecidos, não no nosso nome, mas no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. O povo de Deus diz: amém. Amém. Uma das coisas talvez mais fáceis que tem para que a gente possa esquecer é que a fé cristã, a ideia, todo o projeto da fé cristã é baseado em apenas uma coisa: a presença de Deus nas nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus. A realidade é que quando Adão e Eva, lá no jardim, né, eles pecaram, o que a palavra de Deus nos fala, a razão pela qual eles foram expulsos do jardim, obviamente eles foram expulsos como consequência do pecado, mas a razão pela qual eles foram expulsos do jardim, a Bíblia diz que era para que eles não comessem da árvore da vida. Porque o homem que pecou, a consequência do pecado é morte, que é justamente a separação de Deus. Lá no jardim o homem perde essa conexão com Deus. Gênesis capítulo 3 conta que Deus passeava no jardim num final de tarde, depois que Adão e Eva pecaram, e quando eles escutam a voz de Deus, eles se escondem, porque eles tiveram vergonha, porque eles estavam nus. E naquele momento Deus apresenta para o homem um projeto que ele já tinha antes da fundação do mundo, para que o homem estivesse na presença dele. O desejo de Deus é que o homem esteja na presença dele. A presença poderosa de Deus precisa ser uma coisa que nós estamos alertas e atentos em todos os instantes, mas é fácil da gente esquecer disso. Aliás, há algumas poucas semanas, a gente trabalhou aqui durante a semana a ideia sobre a salvação. Você pode ir nas igrejas e procurar em todos os lugares e perguntar para as pessoas que se dizem salvos: o que é salvação? E salvação de quê? E eu posso te dizer, num dito popular que a minha mãe usa, você pode andar com a lamparina acesa, que vão ser poucas as pessoas que vão ter uma resposta adequada para você. A salvação que Jesus promete dar e nos garante na cruz do Calvário é a libertação total do homem do pecado e das suas consequências. Isso é a salvação, porque é trazer de volta a vida eterna que só é conquistada na presença de Deus.
Adão e Eva se distanciam de Deus, se escondem de Deus porque eles estavam com vergonha. O pecado traz sempre vergonha. O pecado traz sempre vergonha. Na realidade, o pecado sempre vai fazer com que o homem se esconda da presença de Deus. O texto que a gente tem para hoje é uma tremenda lição sobre a presença poderosa de Deus. E eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. E que nós respondêssemos para nós mesmos e descobríssemos com isso como que está o nosso relacionamento com Deus. E que quando a gente sair daqui, a minha expectativa é que nós todos saiamos mais desejosos de estar na presença do Senhor. Mais desejosos de estar com Ele. Deixa eu te dar um pano de fundo para a ideia de Gênesis 33. Lá nos capítulos 19 e 20 desculpa, Êxodo 33. Lá nos capítulos 19 e 20, quando Deus chama Moisés e fala com ele: Moisés, vem aqui para um lugar que eu quero estar junto com você, eu quero te dar algumas ideias, eu quero te passar alguns projetos para que você possa usá-los com este povo que você está tirando da terra do Egito. O povo, depois de andar ali uns dias, um tempo, o Senhor faz essa proposta. Moisés sobe naquele monte e começa a ter um bate-papo com Deus. Deus dá para Moisés aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, escreve numas tábuas de pedra, e o tempo vai passando, ele dá projetos para Moisés de construir uma tenda, um projeto lindo, de algo cheio de detalhes. Eu sempre que me lembro disso, me traz à mente o que aquele povo fazia no Egito. E a Bíblia nos diz, e parte da história também nos conta, que o que eles faziam lá era construir tijolos de barro, queimado. E de repente Deus dá um projeto cheio de coisas com detalhes, em ouro, em prata, em pedras preciosas, em madeira, e todas as coisas. E, aliás, o capítulo 31 é um dos textos que eu amo do livro de Êxodo. No capítulo 31, Moisés provavelmente estava assim, com a mão na cabeça, dizendo: o que eu vou fazer? Com esse monte de gente que só sabe fazer tijolo, Deus me dá um monte de projetinho com pecinha detalhada, entalhada de madeira, de ouro. Onde eu vou arrumar? E Deus fala com ele: não se preocupa não, Moisés, eu arrumei 2 cabos, e os cabos são bons. Na verdade, eu enchi 2 sujeitos, os nomes dos mais estranhos. Alguém está grávido aí? Bezalel a Oliabe, né? Aliás, meu pai deve ter lido alguns livros parecidos com esses aí, para poder arrumar os nomes para mim e para os meus irmãos. Bezalel e a Oliabe, enchi do meu espírito, para que eles tenham, isso me arrepia, para que eles tenham condições. Os textos que eu acho mais lindos são os mais antigos da Bíblia, de inventar invenções, de fazer toda e qualquer coisa com ouro, com prata, com pedra preciosa, com madeira entalhada. Não se preocupa não, Moisés, esses caras já estão prontos para poder fazer isso. Eu acho isso lindo. Quando chega no capítulo 32, Deus fala com Moisés assim: Moisés, desmonta a barraca e desce. Desce desse monte, porque aquele seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Embaixo do monte, o que estava acontecendo era o seguinte: o povo, depois de quase 40 dias que Moisés estava em cima do monte, o povo olha para Arão, irmão de Moisés, um dos líderes do povo, fala: Arão, faz o seguinte, constrói para a gente aí um ídolo, que seja o nosso Deus que nos tirou do Egito. E Arão, porque eles falam com Arão, porque esse Moisés aí, a gente não faz a mínima ideia do que pode ter acontecido com ele. E Arão fala: faz o seguinte, traz então todos os brincos das suas mulheres, das suas filhas, dos seus filhos, traz todo quanto é brinco, todo quanto é coisa que vocês têm, joia, traz para mim aqui, todo ouro. E o povo leva todo o ouro. Arão coloca aquilo lá, funde aqueles metais todos e faz um bezerro de ouro. E agora estão lá, né? Moisés começa a descer o monte, encontra com seu amigo, parceiro de trabalho, discípulo, Josué, e fala com ele: o que está acontecendo lá? E Josué fala: parece que é guerra. Parece que é guerra. Moisés fala com ele: não é guerra não. Esse som não é nem o som de grito de vitória, e esse som não é o som de grito de derrota. Isso é dança. Esse povo está alegre. Quando eles chegam, eles veem o que aconteceu. Moisés fala com Arão: Arão, o que esse povo arrumou com você para que você tivesse condições de fazer esse negócio? Sabe o que Arão fala com ele? Fala: não sei não, Moisés. Eles falaram que queriam um Deus aí, pedir para trazer os ouros, tudo. Joguei esses troços tudo no fogo e saiu esse bezerro aí. Olha que coisa. Saiu. A gente arruma cada desculpa, né, para poder se defender daquilo que a gente faz de anormal. E aí começa o capítulo 33, eu queria te chamar para ler comigo aí o verso de 1 a 3, depois a gente vai ler de 12 a 15. Êxodo 33, de 1 a 3, diz assim: depois dessa história que eu te contei, depois
ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Dá um pulo aí para o verso 12. Verso 12 diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Pergunta para você, o nosso primeiro tópico nessa manhã: quanto você deseja da presença de Deus? Quanto você deseja a presença de Deus? Deus faz aí uma proposta para Moisés: as promessas que eu fiz a seus antepassados eu cumprirei, mas eu não irei com vocês. Imagina você nessa mesma situação. Qual seria a sua reação? As promessas que eu fiz para você, eu vou cumpri-las, mas eu não vou com você. Deus te falou isso, bate papo, vocês dois lá, você e Deus, e Deus fala com você assim, coloca o seu nome aí na lacuna: ei, fulano, todas as coisas que eu te prometi eu vou cumprir, mas você vai sozinho, eu não vou com você não. O que você faria? Qual seria a sua resposta? A realidade é que a promessa ou a expectativa do mundo, na realidade, é viver as promessas de Deus sem a presença de Deus. Você teria interesse na presença de Deus só por causa das promessas dele? Ou você teria interesse na presença de Deus por causa de quem ele é? Por causa de quem Deus é. Nós vivemos uma versão diluída, uma versão aguada, né, do cristianismo, onde as pessoas querem as bênçãos de Deus, querem estar recebendo coisas de Deus, né? Se a noite for a noite do milagre, a igreja está lotada, mas se é a noite de aprender da Bíblia, os irmãos estão cansados. Como que nós reagimos diante das promessas de Deus? O nosso interesse na presença de Deus é só por causa das promessas dele? Ou por quem ele é? Por causa de quem ele é? Só porque ele nos dá coisas ou porque nós de fato temos interesse na presença de Deus? Eu me lembro sempre de uma história, acho que todas as famílias têm o que a gente chama de piada interna, né? Eu e os meus irmãos, a gente tem diversas piadas internas, né? E assim que a Gui e eu começamos a namorar, eu fui passando todas as histórias da família para ela. E aliás, a gente toma até susto de vez em quando a gente começa a rir de alguma piada interna da família, ela lembra da história. Eu falei: já te contei essa também? Foi já contei. Mas uma ocasião, meu pai trabalhava com dois amigos, eu não vou dizer o nome deles, porque são pessoas que continuam vivos até hoje. Então, de repente, pode ser que eles vão me escutar, e vão falar: esse sujeito está fazendo história, né, com a nossa situação. Mas eram dois casos, eles eram os dois fabricantes de calçados. Meu pai foi representante de calçados por muito tempo, mas houve uma quebradeira daquelas que de vez em quando acontece no Brasil, de vez em sempre, né? Acontece no Brasil, né? E eles estavam num momento de crise, mas aí a verdade é que um se juntou, foi numa igreja, e o negócio começou a melhorar, levou um amigo, o amigo foi para a igreja também, mas isso é naquela época, não sei se você é velho o suficiente para se lembrar da época que linha telefônica, era investimento no Brasil. Hoje todo mundo tem telefone, mas naquela época, linha telefônica era o seguinte: nem todo mundo podia ter. Então quem tinha dinheiro investia, assim como o pessoal investe em imóveis, investia em linhas telefônicas. Você comprava linha telefônica e alugava.
Aquilo dava muito dinheiro, e era numa época dessa, né? Mas um dos amigos que tinha reerguido a sua fábrica, já estava todo satisfeito, né? Um dia um colega chega para o outro e fala o seguinte: fulano, fui na igreja ontem, e o pastor estava fazendo a campanha lá, já viu como é que essas igrejas no Brasil, né? O pessoal sempre está fazendo a campanha de levantar alguma coisa, de levantar algum recurso, e precisava de um dinheiro na igreja. E falei: e o que você fez? Ele falou: dei 2 linhas telefônicas. Eu falei: como você deu 2 linhas telefônicas? Você só tem uma. Eu falei: não, uma para mim, uma para você. Eu falei: mas como você deu uma linha telefônica para mim? Ele falou: não, se você quiser, eu posso lá e falar para o pastor parar de orar para você, você vai quebrar de novo. Não, pode levar essa linha telefônica, está entregue. Mas honestamente, é assim que as pessoas agem na presença de Deus. Enquanto Deus está dando coisas, está esperando coisas, na expectativa de coisas, mas isso é uma versão aguada, diferente do cristianismo que a Bíblia ensina. Deus não espera de nós buscar ou querer um relacionamento com Ele por causa de bênçãos, presentes que Ele tem e pode nos dar. Deus espera que o nosso relacionamento com Ele seja um desejo real da presença dEle na nossa vida, e vale a pena perguntar, né? Qual é o seu interesse na presença de Deus? Quanto você deseja a presença de Deus? Aliás, essa história de piada interna, e por causa disso, de vez em quando a gente fala: ó, vou dar 2 linhas telefônicas lá, né? Vou dar 2 linhas telefônicas. Mas uma ocasião, nós voltávamos de férias, eu e os meus irmãos, as nossas famílias, e chegamos aqui tarde já, e resolvemos: vamos fazer o seguinte, vamos jantar, que pelo menos a gente já vai para casa, está todo mundo já alimentado, não tem que preocupar muita coisa, nada, e fomos. Chegamos no restaurantezinho brasileiro, estávamos assim, já preparando, com um monte de menino, você sabe como é que é? Você chega, ajeita menino, e o que não tinha menino, já estava assim, todo preparado para poder comer, já estava tudo tranquilão, e de repente eu escutei ele falando com alguém na fila assim: pode pegar mais aí, ó, pega mais aí. E eu olhei: o que esse cara está fazendo? Será que é alguém que ele conhece? E eu achei que era alguém que ele não conhecia, o pessoal de etnia diferente. Eu falei: acho que ele não conhece essa pessoa. E eu fiquei assim, tentando entender o que estava acontecendo, mas o rapaz começou a pegar, e aí comecei a observar a cena. Foi na frente, perguntou ao pessoal do caixa se o dinheiro que ele tinha dava para poder pagar aquilo ali. Ele estava com pouco dinheiro. E meu irmão falou com ele: não, pega mais. E o rapaz começou a pegar mais. De repente, meu irmão está na fila e o rapaz está andando atrás e falou comigo: fala com ele para poder levar, para ele almoçar amanhã também. E eu não estou entendendo nada. Será que esses caras se conhecem, né? O que está acontecendo? E eu falei com o rapaz: falei: não, eu quero que você leva para você comer amanhã também. Tentando entender o que estava acontecendo. Juntamos todo mundo, sentamos, estava ali. Aí, de repente, me vem uma outra pessoa que eu também não conhecia e bateu no meu ombro e falou assim: Flan, o cara me conhecia, mas eu não sabia quem era ele. Flan, desculpa atrapalhar vocês, eu estou aqui só para poder falar um negócio para você. Foi o quê? Achei muito bonito a atitude de vocês, incentivar o rapaz a pegar mais, que vocês iriam pagar. E eu pensei: devia ter feito essa proposta, né? Ficar até bem agora na finta, mas foi meu irmão que fez, né? Ia até ficar bem, né? Falei: agora não adianta querer o lucro dele, né? A benefício é dele. E ele falou: oh, não, legal, belezinha. Mas aí, passaram uns dias, eu cheguei na igreja e eu contei essa história aqui na igreja. E algumas pessoas estavam aqui, e alguém falou comigo depois: Flan, esse rapaz que você encontrou com ele é meu patrão, porque ele me contou essa história no serviço, só que eu não sabia que era vocês. E eu pensei: aí que devia ter sido eu mesmo, né, que tinha feito o negócio, perdi a chance de ficar bem. Mas toda aquela ideia a gente estava contando, pensando na ideia do testemunho. O testemunho falou: olha que coisa linda, você fez um bom papel. Mas aí a gente encontrei com meus irmãos de novo no encontro que a gente tem semanal e contei essa história para eles. E o que estava lá todo satisfeito que tinha feito o negócio, falou: eu ofereci realmente para o rapaz. Aí o outro falou: mas quem pagou esse negócio? Tu fui eu. Alguém recebendo crédito de algo que nem tinha pago. Às vezes a gente se apresenta na presença do nosso Deus querendo só os créditos, querendo só as coisas, querendo só as bênçãos. Querendo só as bênçãos. A essa altura que Moisés está ali, bravo com o povo, bravo com Arão, que fez, nem Moisés nem Deus, ninguém queria ser dono do povo. Deus fala com ele: vai lá, e aquele povo seu, que você tirou do Egito, você leva ele, mas eu não vou com vocês, eu não quero esse povo, eu vou destruir esse povo. E Moisés fala com ele: Senhor, lembra que esse povo é seu. Tem um dito bem brasileiro que diz que filho feio não tem pai, filho feio não tem pai. Ninguém quer ser o pai daquele menino feio, ninguém quer ser, porque eles estão ali destruindo um relacionamento que Deus tem uma expectativa de que, ao invés de destruir, que seja um relacionamento que se construa. Moisés faz uma pressão com o Senhor e fala: se o Senhor não for, não tira a gente daqui não.
Se o Senhor não for, ninguém vai. Se o Senhor não for, nós não queremos ir, porque nós desejamos não só a sua bênção, mas desejamos a sua presença. Desejamos a sua presença. Quando Deus fala com ele, vou mandar um anjo, a gente não sabe nem quem é esse. Nós não sabemos quem que o Senhor vai enviar. É como se Moisés falasse, eu não fiz acordo com anjo nenhum não, Senhor. Eu fiz acordo com o Senhor. Foi o Senhor que nos disse que o Senhor levaria a gente para lá, que o Senhor iria para lá, que o Senhor nos acompanharia. Agora está dizendo que o Senhor não vai mais? Se o Senhor não for, não quero ir não. Como que você reagiria? Você tem toda a promessa, você tem toda a bênção de Deus, mas sem a presença dEle. Sem a presença dEle. Se não fores conosco, não nos envie. Essa é a mesma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias na nossa vida. É assim que você toma suas decisões? Se o Senhor não estiver nisso aí, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero essa bênção se eu não tenho o Deus que dá a bênção. Com a presença de Deus na sua vida, você vai conquistar. E você pode conquistar no próximo mês muito mais do que aquilo que você conquistou nos últimos 10 anos. Seus relacionamentos, que sem a presença de Deus são quebrados, são frágeis, são fracos, com a presença de Deus eles podem ser muito melhores amanhã do que o que eles foram no resto dos últimos tantos anos que você viveu. Quanto você deseja da presença de Deus? O texto continua, verso 7 até o verso 11, a palavra de Deus nos diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé, à entrada das suas próprias tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Segundo pensamento para a gente, quão empolgante é para você a presença de Deus? Quão empolgante é para você a presença de Deus? Eu sou apaixonado por teatro, eu gosto de produção, de direção, de escrever coisas, eu gosto dessas representações, e é tão gostoso que, aliás, eu assisto filmes colocando ideias nos personagens, o que esse personagem vai falar, o que ele vai deixar de falar, como é que essa cena aqui, aliás, quando as crianças estão assistindo coisas com a Gui e eu começo a fazer essas coisas, antecipando as falas, que se fosse eu o autor, colocaria, ele fala, como que o papai sabe de tudo que eles vão falar? A gente tenta criar, né? De vez em quando dá certo, nem sempre dá não, mas funciona, eu gosto desse pensamento, aliás, quando eu olho essa história, eu olho pensando numa ideia teatral. Imagine você, um lugar separado para adoração, onde o povo vai para poder encontrar alguém que quer falar com Deus, se encontrar com Deus, vai para um lugar separado. Imagine você que aqui, nesse prédio, tem um lugar, tem uma cabaninha, tem uma salinha, que é uma salinha onde quando você chega nela, a presença de Deus está ali, naquele lugar. Moisés se dirigindo para este lugar e todo o povo olhando. Todo o povo vendo Moisés indo para lá. Todo mundo de pé, olhando, Deus vai falar com o homem agora. Deus vai falar com o homem agora. A nuvem descendo e o povo está dizendo, Deus está chegando ali naquele lugar. O povo começa a adorar o Senhor enquanto eles estão observando o bate-papo de Moisés com Deus. E Deus falando com Moisés, como alguém fala com seu amigo. Você consegue fazer um teatro dessa história, visualizar um pensamento desse? Agora, tipo assim, como todo um bom filme, todo bom filme tem um twist. A coisa muda, você está olhando, está pensando que é de um jeito e de repente você fala, espera aí. O negócio mudou tudo. Esse sujeito que eu estava pensando que era culpado já não é mais. Aquela tia que eu estava pensando que era boazinha já não é mais. O negócio mudou, a história mudou. E, aliás, a história conosco, nosso relacionamento com Deus é uma história que acontece desse jeito. Sabe por causa de quê? Você não precisa de um lugar onde a presença de Deus vai estar ali, que você vai ou que alguém vai para poder te apresentar ou se apresentar na presença de Deus. Sabe por causa de quê? Porque Deus está dentro de você.
Igreja pentecostal, filho, ia levar meia hora para continuar falando a próxima fala aqui. Deus está dentro de você. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Você não precisa de um homem em especial que vá ao encontro de Deus para voltar e dizer para você o que Deus está falando, porque você tem acesso direto à presença de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Você tem acesso direto à presença de Deus, e quão empolgante é isso para você. Eu leio a Bíblia e quando eu vejo aqueles textos, um anjo chegou lá e falou com o sujeito, o cara está numa boa. Imagina o seguinte, cara, só mais um anjo que apareceu aí hoje, né? Semana passada apareceu 5. Só mais um. Como que você reage? Qual a empolgação que você tem em saber que você tem Deus dentro de você? A presença poderosa de Deus está dentro de você com o seu Santo Espírito. Jesus Cristo veio, pagou um preço para te restaurar a essa presença poderosa. E quão empolgante é para você a presença de Deus. Embora a gente fale disso sempre, grande parte dos cristãos vivem como se não fizesse a mínima diferença o fato de que Deus está dentro dele. Se sentem muito mais empolgados em levantar e olhar e ver alguém caminhando para um lugar onde Deus vai falar. Aquela ali é uma pessoa com quem Deus fala e Deus quer falar com cada um de nós. As pessoas oram como se simplesmente estivessem cumprindo tabela. Eu tenho que orar aqui, porque se não orar o negócio vai ficar esquisito. As orações são aquelas, igual a gente costuma dizer, oração de restaurante. No nome de Jesus, amém. Né? Só passa a mão no rosto com medo das pessoas verem. Quando se dobra, se dobra na presença de Deus para poder orar, é uma fala que não expressa intimidade alguma, relacionamento algum, ou algo que deveria ser algo totalmente empolgante para o ser humano, passa a ser algo trivial, sem valor algum. Presença poderosa de Deus. A presença de Deus te empolga? Amém? A presença de Deus te deixa no estado de êxtase. Amém? Amém. Verso 18. Depois de Deus falar com Moisés, não, eu vou com você, ficar tranquilo, eu vou com você. Moisés fala com ele, Senhor. Então disse Moisés, verso 18, peço-te que mostres a tua glória. Último pensamento para a gente. Qual é o seu interesse em ver a glória de Deus? Uma coisa natural para o ser humano é querer repetir aquilo que gosta. Você já reparou que criança assiste o mesmo desenho, assiste o mesmo filme infinitas vezes? Você já não está aguentando mais aquele negócio? E eles já sabem, você tem mais do que um. Eles sabem as falas dos personagens. Mas por que você vai continuar assistindo um negócio que você já decorou as falas dos personagens? Mas eu gosto disso aí. E gosto de dizer, sabe o que vai acontecer, pai? Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer tal coisa. Fica morrendo de rir, esperando aquela mesma coisa acontecer. A mesma criança gosta disso. E de vez em quando eu tenho que lembrar para os meus filhos, adulto não gosta de coisa repetitiva, não gosta da mesma musiquinha repetindo no mesmo tempo, você gosta de coisas diferentes, você gosta de variar, mas a realidade é que a gente perde um pouco dessa empolgação com as coisas que se repetem, mas o ser humano gosta de coisas repetitivas. Se você gosta de uma comida, você gosta de repetir aquela comida, faz parte de uma cultura. Você gosta da comida daquela cultura, você passa uma semana comendo uma comida de uma cultura diferente da sua, você fala, não, eu quero, e um bom brasileiro diz, o meu arroz com feijão. Eu não como feijão, então não falo isso. Eu quero o meu prato do dia a dia. Prato do dia a dia. Minha comida favorita eu posso comer mês após mês, eu não vou reclamar. Assim que eu e a Gui nos casamos, há pouco mais do que 13 anos agora, todo dia ela fazia uma comida diferente. E achava aquele negócio agoniante, né? Mas um dia ela fez a minha comida predileta. Minha comida predileta é arroz, batata frita, bife, salada. Acabou. Você me fez isso aí, filho? Estou feliz da vida, estou feliz da vida. Eu já dei meu cardápio para quem me convidar. Tá? E eu falava com ela, eu gosto disso, isso é o que eu gosto. E ela
Eu não percebi, mas depois de um certo tempo ela me falou, eu fiz um mês inteiro e você não falou nada. Eu falei, claro que não, eu gosto, é o que eu gosto. E quando a gente pega a coisa que a gente gosta, você só quer mais daquilo ali. Mais daquilo ali. Aliás, eu sou uma pessoa reconhecidamente, até pelo físico, de come pouco, mas se é a comida que eu gosto, você está comendo, né? Você está comendo. Porque eu gosto, é a coisa que a gente gosta. A coisa que a gente gosta, a gente quer mais, e daí a pouco você, já estou exagerando aqui, Se alguma coisa chama a atenção do ser humano, ele quer repeti-la. Aliás, é dessa forma que as pessoas vão repetindo coisas tantas vezes, que se torna vício. Vício. Diversas coisas são vícios para o ser humano, que ele repete tanto. Causa dependência. Agora, curiosamente, alguns, supostamente, né, conhecem a Jesus, mas isso não gera um interesse em conhecê-lo mais. Tendo em vista todas as coisas que acontecem com os seres humanos, e como que os seres humanos reagem, pessoalmente, quando eu percebo que alguém não tem interesse em investir mais tempo, em investir mais de si mesmo, em conhecer mais, em buscar mais, em estar mais na presença de Deus, pessoalmente, a primeira coisa que me vem é um grande ponto de interrogação no relacionamento inicial dessa pessoa com Deus. Será que realmente existe? Será que realmente existiu algum dia? Porque é natural para o ser humano, as coisas que a gente gosta, a gente quer mais. Filho, vai de férias para um lugar bom para ver se você vai querer voltar. Come uma coisa que você gosta, sua sobremesa favorita. Essa hora, falando em comida, né? Uma boa coisa, mudar de assunto. Qual a veracidade do seu relacionamento com Deus? Quanto mais você tem interesse em ver a glória de Deus. Está ali um homem, que a gente entende depois por outros textos, até porque o final deste capítulo, que eu não vou ler para vocês, mas diz lá no final do capítulo, Moisés pede que ele quer ver Deus, quer ver a glória de Deus, e Deus fala com ele, não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer todo um ajuste com você, você vai ficar num lugar, eu vou passar de uma forma, você vai ver isso, você vai ver aquilo, porque ninguém que vê a minha face continua vivo. Então, quando a gente entende que Moisés falava face a face, como um amigo fala, realmente tinha liberdade com Deus. Mas isso me chama a atenção, porque alguém que era conhecido por falar face a face, fala, não, Senhor, eu quero ver a tua glória. Quero ver o que há de melhor no Senhor, quero ver a tua glória. E isso não tem como não me vir à mente, um texto lindo do Evangelho de João, primeiro capítulo do Evangelho de João, verso 14, João, muito provavelmente falando de uma experiência que nos Evangelhos narra bem mais para frente, mas João fala isso no primeiro capítulo, o verbo, o que era palavra, o que era promessa, ele se fez carne e habitou entre nós. E nós, João falando dele e dos outros discípulos, nós vimos a sua glória, glória como a do único Filho do Pai, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Agora Moisés fala, Senhor, eu quero ver a tua glória. De 0 a 10, qual é o seu interesse em ver a glória de Deus? Se você não se interessa em ver mais da glória de Deus, você precisa se questionar se de fato você já se encontrou com Deus. Se você não tem interesse em passar mais tempo, investir mais tempo, em se curvar mais tempo, em orar mais tempo, em investir mais tempo, e de fato buscar a presença de Deus, vale a pena você voltar, sondar dentro do seu coração e dizer para você mesmo, será que eu realmente tenho o encontro real com Deus? Porque se não te dá vontade de estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, tem algo de errado com você. Ou você não é humano, me avisa, porque a gente precisa escapulir, né? Aliás, essa semana eu estava vendo, Gui e eu, vendo os amigos, estava tendo um encontro de pastores, e de repente o amigo postou no grupo lá, contei 190 e poucas almas. Eu falei, que esse negócio é um troço estranho, né? Crente tem um bate-papo estranho, contei alma, a alma estava incorporada, assim, contei alma, né? Assim, gente, você conta gente, se tem alguém aqui que não é humano, me avisa depois, né? Qual o seu interesse na presença de Deus? Porque se você é humano e você já encontrou com Deus, o seu interesse precisa ser crescente,
dele. O pecado nos tirou a presença de Deus. O homem foi expulso daquele jardim da presença de Deus por causa do pecado, por causa do seu próprio orgulho, por querer ser melhor, por querer ser maior. Jesus vem, restaura esse elo quebrado, nos mostra a glória do Pai. O desejo de conhecê-lo mais precisa não só ser real, mas ser crescente em todo aquele que já encontrou com Jesus. Presença poderosa de Deus, ou que a presença poderosa de Deus seja de fato o grande alvo das nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus mais uma vez.